Fala pessoal, Márcio de Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Para começarmos esta terça-feira, temos a Liga Europa, onde estamos na fase de classificação, onde se encontra a equipe do Astana do Cazaquistão, enfrentando a equipe do Ludogorets da Bulgária. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Astana, venceu uma, empatou uma e perdeu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ludogorets, venceu 3, empatou uma e perdeu uma. Melhor opção para esse confronto, devido às análises, vamos de uma dupla chance, vitória da equipe do Ludogorets ou partida terminando empatada, empate fora. Liga dos Campeões, fase de classificação, temos a equipe do Copenhague da Dinamarca enfrentando a equipe do Spartan Praga da República Tcheca. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Copenhague, ela venceu todas suas 5 partidas. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sparta Praga, empatou uma, perdeu uma e venceu 3. Melhores opções para esse confronto: casa, Copenhague para vencer ou partida acima de 1,5. Liga dos Campeões, fase de classificação, temos a equipe do PSV da Holanda enfrentando a equipe do Sturm Graz da Áustria. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PSV, venceu todas suas 5 partidas. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sturm Graz, perdeu uma e venceu 4. Dos últimos 2 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do PSV. Melhor opção para esse confronto: casa, PSV para vencer. Liga dos Campeões, fase de classificação, temos a equipe do AEK da Grécia enfrentando a equipe do Dinamo de Zagreb da Croácia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do AEK, perdeu uma e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Dinamo de Zagreb, perdeu uma, empatou uma e venceu 3. Melhor opção para esse confronto: partida acima de 1,5. Liga dos Campeões, fase de classificação, temos a equipe do Klaksvik das Ilhas Faroes enfrentando a equipe do Molde da Noruega. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Klaksvik, empatou 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Molde da Noruega, perdeu uma e venceu 4. Melhor opção para esse confronto: vamos de partida de gol, partida acima de 2,5. Liga dos Campeões, fase de classificação, temos a equipe do Braga de Portugal enfrentando a equipe do Black Topola da Sérvia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Braga, empatou uma e venceu 4. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Black Topola, perdeu uma, empatou 2 e venceu 2. Melhor opção para esse confronto: vamos de gols, partida acima de 2,5. Liga dos Campeões, fase de classificação, temos a equipe do Ljubljana da Eslovênia enfrentando a equipe do Galatasaray da Turquia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ljubljana, empatou uma, perdeu uma e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Galatasaray, empatou 2, perdeu uma e venceu 2. Essas equipes já se confrontaram por uma vez e o seu confronto ficou no empate. Melhor opção para essa disputa, vamos de fora, Galatasaray para vencer. Copa Libertadores, temos a equipe do Fluminense enfrentando a equipe do Argentinos Júnior da Argentina. O primeiro confronto entre essas duas equipes ficou no empate de 1-1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fluminense, empatou 2, perdeu uma e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Argentinos Júnior, venceu 3, perdeu uma e empatou uma. Dos 3 jogos que essas equipes tiveram, houve uma vitória para a equipe do Fluminense e 2 empates. Melhor opção para esse novo encontro: casa, Fluminense para vencer. Copa Sul-Americana, temos a equipe do Fortaleza
enfrentando a equipe do Libertad do Paraguai. O primeiro confronto nessas duas equipes, a equipe do Fortaleza venceu o Libertad por 1-0. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fortaleza, perdeu 4 e venceu 1. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Libertad, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Melhor opção para esse confronto: partida acima de 1,5. Copa Libertadores, temos a equipe do Atlético Paranaense enfrentando a equipe do Bolívar, da Bolívia. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Paranaense, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bolívar, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. O último confronto nessas duas equipes, a equipe do Bolívar venceu o Atlético Paranaense por 3-1. Melhor opção para esse confronto: vamos de casa, Atlético Paranaense para vencer. Copa Libertadores, temos a equipe do Internacional enfrentando a equipe do River Plate. No primeiro jogo entre essas duas equipes, a equipe do River Plate venceu o Internacional por 2-1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Internacional, empatou 3 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do River Plate, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Dos últimos 3 confrontos entre as duas equipes, houve 2 empates e 1 vitória para a equipe do River Plate. Melhor opção para esse novo encontro: partida acima de 1,5. Copa Sul-Americana, temos a equipe do Defensa e Justiça da Argentina enfrentando a equipe do Emelec do Equador. Primeiro jogo entre as duas equipes, a equipe do Defensa e Justiça venceu o Emelec por 2-1. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Defensa e Justiça, perdeu 1, empatou 1, venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Emelec, venceu 2, empatou 2, perdeu 1. Melhor opção para esse confronto: vamos de partidas de gol, partida acima de 1,5. Copa Sul-Americana, temos a equipe do Newell's Boys da Argentina enfrentando a equipe do Corinthians. No primeiro confronto dessas duas equipes, a equipe do Corinthians venceu a equipe do Newell's Boys por 2-1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Newell's Boys, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Corinthians, empatou 2 e venceu 3. Melhor opção para esse novo encontro: partida acima de 1,5. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: AEK vs Dinamo de Zagreb, partida acima de 1,5. Lambrujana vs Galatasaray, fora, Galatasaray para vencer. PSV vs Sturm Graz, casa, PSV para vencer. Atlético Paranaense vs Bolívar, vamos para Atlético Paranaense marcar 2 gols na partida. Internacional vs River Plate, partida acima de 1,5. Fluminense vs Argentino Júnior, casa, Fluminense para vencer.